Olá, pessoal da Costura Criativa, tudo bem com vocês? Eu me chamo Débora Rolim Schwalm, estamos aqui hoje para mais um vídeo no canal no YouTube. E hoje eu trouxe uma peça bem linda para vocês, que é uma bolsinha shoulder bag, olha só, que fofa. Ela tem um bolso frontal, tá? Um bolsinho frontal. Ela tem essa abertura aqui com zíper, ó. Ela é um tamanho bem bacana, uma bolsinha aí para você dar uma saidinha rápida. E ela tem esse bolso traseiro aqui, onde dá para colocar o celular. E aí, ficando o celular nesse bolso de trás, você não precisa tirar o celular do bolsinho para ver alguma notificação, ver alguma mensagem que chegou, e aí você pode mexer na tela através do plástico, sem problema nenhum. Ela tem essa alcinha com 2 mosquetões aqui, tá? E eu vou ensinar o passo a passo para vocês. Eu vou começar falando dos materiais que nós vamos usar, tá? Eu vou deixar as medidas aqui na descrição do vídeo, todas as medidas, todo o material utilizado, tá? Para isso, a gente vai usar o material sublimado, que é lá da nossa parceira, Romas Tecido, no qual eu tenho desconto, você tem o desconto, Débora Artes, tudo junto, de 5% nas compras no site. Vamos usar o tecido sublimado. Aí, pessoal, o que eu usei? Eu usei o recorte de porta-celular que ela tem lá no site, onde vem o conjunto, as duas partes para você montar frente e costa. Com essa dica aqui que eu vou dar da bolsinha, você pode montar 2 bolsinhas com o mesmo recorte. O recorte ele vem assim, tá? Esse aqui é um exemplo para vocês. Ele vem no tamanho de 20 por 15, que é para um celular grande. E aí, no caso, eu adaptei ele para esse recorte ficar na parte da frente da bolsinha, ó, aqui, tá? E aí eu vou recortar um pedacinho dessa parte do bolso para ela ficar na medida certa, para dar certinho para nossa bolsinha shoulder bag, tá? Então, vamos precisar de um recorte. Aí eu vou passar a medida do recorte, caso você queira fazer com outro material, tá? Então, esse recorte, ele vai ter a medida de 15 por 17 centímetros, tá? Vamos precisar também do tecido principal, tá? Que é esse aqui, também material sublimado, já prensado com manta estruturado, na medida de 15 por 23 centímetros, tá? Que nós vamos cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. Vamos precisar também de um plástico cristal, na medida de 15 por 20, na verdade eu cortei 16 por 20, tá? Que eu gosto de cortar um pouquinho maior, como eu já expliquei no vídeo anterior. Vamos precisar também de 40 centímetros de zíper, uma alça, tá? Uma alça, 2 mosquetões, ó. Eu já fiz a minha alça aqui, coloquei um regulador, tá? Um reguladorzinho aqui. E já arrumei, costurei os mosquetões e coloquei o regulador. Mais ou menos 1,40 de alça, tá? Depois mais 2 pedacinhos que a gente vai precisar para colocar na meia argola. Vamos precisar também, aqui eu tô usando 2 pedaços de viés de gorgurão, tá? Para fazer o acabamento do bolso e do bolso traseiro, que é o bolso cristal. Um viés de tecido, tá? Vivo plástico. E as outras partes aqui que eu vou deixar a medida lá, que é a medida do fole, a medida do canal do zíper e a medida do fole. Pessoal, vamos iniciar então a nossa peça. Eu peguei a parte do corpo principal da bolsa, tá? E eu fiz um arredondadinho nos cantos com essa régua aqui arredondada. Ou você pode usar qualquer outra coisa que você tenha arredondada aí para fazer o arredondamento. Então, eu arredondei os 4 cantinhos, tá? Aqui nós vamos pegar o recorte
o recorte do nosso bolso, tá? Aqui eu tô usando essa estampa aqui muito linda e o nosso forrinho, tá? Que eu vou cortar um pouquinho maior. Então, aqui nós vamos aplicar o zíper, direito do zíper com o direito do nosso material, tá? E nós vamos fazer aqui a primeira costura. Vamos aplicar o nosso tecido de forro, tá? Em cima do canal do zíper, virado, direito com direito. Vamos virar, tá? E vamos fazer uma costurinha, rebater a costura aqui, pra ficar bonitinho. Lembrando de dar o retrocesso sempre no início, tá? E aqui eu já vou aplicar a minha etiqueta bandeirinha, ó, que é lá da Realiza Etiqueta, onde vocês também têm 5% de desconto. Vou deixar aqui embaixo na descrição o WhatsApp dela para atendimento, tá? Já vou aplicar a minha etiqueta aqui no meu bolso frontal, ó. Vou passar uma costurinha de segurança aqui embaixo para prender o forro com o tecido principal. Tá? Então, vai ficar assim. Nessa parte aqui do zíper, eu vou aplicar o meu viés, tá? Vou dobrar ele no meio, ó. Vou dobrar ele assim e vou aplicar aqui, passando uma costurinha para ficar um acabamento, para mim poder colocar lá na peça e ter o acabamento do zíper lá em cima. Faço uma costurinha aqui, prendendo esse viés, tá? E aí vai ficar assim. Nesse momento, eu já vou colocar o meu zíper, tá? Corto um pedacinho lá em cima, ó. Encaixo o meu cursor aqui na pontinha, tá? E vou encaixar lá na outra parte que eu havia cortado. Ó. Sempre lembrando que tem que dar aquele estralinho, tá, gente? Que eu já falei no outro vídeo que aquele estralinho é quando engatou lá na cremaleira do zíper. Já engatei o meu cursor aqui, tá? Engatei o meu cursor, ó. Corre ele pra frente e pra trás pra ver se ficou tudo certinho, então ficou assim. Agora, eu vou aplicar aqui na minha peça principal, tá? Vou fazer uma costurinha de segurança aqui embaixo primeiro. Vou centralizar bem direitinho aqui pra não ficar torto essa parte de cima. Ó, passei uma costurinha aqui embaixo. Agora, eu vou centralizar aqui em cima e vou passar uma costura na parte de cima, aonde, bem em cima da outra costura que eu já havia feito pra prender o viés no zíper, tá? Ó, vai ficar assim. Agora, eu viro do outro lado e aí eu vou fazer uma costurinha de segurança em toda a volta e vou cortar essa parte de sobra aqui que eu tenho do material lá da frente do bolso. Faço uma costurinha bem na beiradinha, que é só uma costurinha de segurança, tá, gente? Ó, e aí eu vou cortar esse excesso de material que eu tenho aqui. Corto o zíper e vou cortar conforme o recorte do arredondado da minha parte do corpo, lá que eu já arredondei com a régua, como eu expliquei pra vocês no início do vídeo. Ó, então, ficou assim, tá? Agora, eu vou reservar esse material e vou fazer a aplicação do viés no meu bolso frontal, que é o bolso do plástico cristal, tá? Vou dobrar aqui, vou aplicar lá em cima. Faço uma costurinha na beirinha, vai ficar assim.
E aí eu vou pegar a parte de trás da minha bolsa, que já foi recortada, e vou aplicar o meu bolsinho, ó, aqui. Lembrando que eu sempre deixo uma sobra, tá, gente? Porque o plástico cristal, ele é um pouquinho difícil de trabalhar. Uso o meu molha-dedo pra dar uma deslizadinha aqui. Vou molhando com molha-dedo. Ó, fiz a costurinha de segurança, agora eu vou cortar todo esse excesso de plástico cristal que ficou aqui, tá? Vou arredondar direitinho os cantinhos ali, tá bem? E ficou assim o nosso bolso de trás aplicado para colocar o celular. Agora nós vamos fazer o canal do fole e zíper. O canal do zíper, ele tem 6 centímetros por 30, tá? E aí eu cortei o meu zíper um pouquinho maior, vou aplicar direito do zíper com o direito do material. Então, vou pegar o forro eu corto sempre um pouquinho maior, tá, gente? Ó, vou aplicar em cima aqui do meu zíper. Vou virar, vou puxar todo esse material pra cá, ó, pra ele não ficar engruvinhado, bem puxado. E vou rebater uma costura aqui, tá? Sempre puxando o material e fazendo uma costura bem bonitinha aqui, porque essa costura ela vai ficar aparente na peça. Ó, puxando e aplicando, retrocesso no final. Aqui eu já passo uma costurinha de segurança pra prender esse forro, tá? Pra prender esse forro aqui, ó. Já vou cortar todo esse excesso de material que ficou aqui. Ó, corto o excesso de material, tá? Nesse momento, eu vou aplicar os meus 2 cursores, um de um lado e um de outro. Pessoal, já apliquei os meus 2 cursores, tá? Eu sempre gosto de colocar 2 cursores, porque caso venha um falhar, a gente tem um outro para garantir, tá? Cortei o excesso de zíper aqui das beirinhas, tá? E aí eu vou pegar 2 pedacinhos de alça, pequenininhos, devem ter o quê? Uns 5 centímetros. Vou enfiar na meia argola, tá? Na minha meia argola. E vou selar com o meu isqueiro, tá, gente? Porque isso aqui ajuda a não fazer a alça desfiar, tá? Sempre é bom dar uma seladinha pra alça não desfiar, tá? Nesse momento, eu vou aplicar as minhas meias argolas bem abaixo do meu zíper, nessa posição aqui, ó, tá? E vou passar uma costura de segurança, sempre dando um retrocesso, ó, bem na beirinha, tá? 2 vezes com retrocesso. Da mesma forma do outro lado, que aqui é onde a gente vai colocar nossa alça com o mosquetão, ó. Abaixo do zíper, tá? Aplica, dando um retrocesso. Ó. Esse retrocesso aqui é sempre bom pra alça ficar bem reforçadinha, tá, gente? Agora, nesse momento, eu vou pegar o meu fole, que ele tem 9 centímetros por... Agora não me lembro a medida, mas acho que é 38, tá? E vou aplicar direito do meu fole com o direito do meu canal do zíper. E também já vou colocar na parte de baixo o meu forrinho, tá? Ó, aqui. Lembrando que todo esse material que eu tô usando aqui, zíper, cursor, tudo vocês encontram lá na Flora Aviamentos, que também tem o meu cupom de desconto, que é Débora Artes tudo junto, 10% de desconto.
Vou passar uma costura aqui, rebatendo uma costurinha. Retrocesso no início e no final, tá, gente? Vou pegar o outro lado, ó, direito com direito do material. Vou pegar essa parte aqui do meu forrinho e vou levar lá por baixo, ó. E vou fazer a costura, tá? E virando e rebatendo da mesma forma que eu fiz do outro lado. Sempre deixar mais que um pezinho de máquina aqui, tá, gente? Que essa aqui é a costura que vai segurar a peça. Desviro, tá? E aí, puxo o meu forro pra cá e vou rebater, fazendo a costurinha aqui que vai ficar aparente na peça. Retrocesso, tá, gente? Ó. Retrocesso. E daí aqui, eu vou fazer uma costurinha de segurança bem na beirinha, só pra prender esse forro no meu canal do fole, pra ele não sair do lugar. Ó. Costurinha de segurança bem na beirinha, tá? Ó, bem na beirinha da peça. Outro lado, mesma forma. Tá? Já venho e vou cortar todo esse excesso aqui que ficou de forrinho, que a gente sempre corta o forrinho um pouquinho maior, porque sempre dá aquela sobrinha, né? Aquela perda na costura. Ó, vamos cortar todo esse excesso aqui. Cortamos todo esse excesso, tá? E já vamos marcar o meio da nossa peça, tá? Vamos colocar aqui, ó, costura com costura, tá? Costura com costura. Vamos fechar, ó, e fazer um pique bem no meio do nosso zíper, um pique bem pequenininho, tá, gente? Porque o zíper, ele não pode ter um pique muito grande, porque depois ele pode vir a desfiar na nossa peça. Mesma coisa do outro lado, costura com costura, alinha bem e dá um pique aqui, tá? Vamos fazer um pique na outra extremidade da peça, ó. Tá? Que isso aqui, esse pique aqui é muito importante, porque daí na hora da gente costurar lá no corpo, ele tem que estar certinho pra não ficar torto. Então, ó, meio com meio os nossos piques, tá? Agora eu já deixei uma pecinha um pouquinho adiantada aqui pra mostrar pra vocês. Ó, aqui, ó, uma outra peça. Já apliquei aqui o nosso bolsinho, coloquei a etiqueta lá. Eu vou colocar o nosso forro na parte de trás e vou aplicar o nosso vivo aqui na peça. Ó, esse aqui é o nosso vivo, tá? Que a gente encontra lá na Flora também. Vou trocar o meu pé calçador pelo pezinho de vivo, tá? Trocando meu pé calçador. Vou pegar um pedacinho de viés. Ó, pedacinho de viés. Vou pegar um viés vermelho aqui pra não ficar feio. Ó, um viés de gorgurão. Vou cortar um pedacinho dele, tá? E aqui eu vou dobrar minha peça e vou achar bem no meio dela. Ó, vou dar um piquezinho aqui e vou achar o meio lá em cima também, tá? Aqui eu já dei um pique. Vou posicionar em cima do meu forro. Aqui eu vou colocar esse pedacinho de viés para dar o acabamento. Aqui, bem aonde eu coloquei o meu pique, tá? Vou posicionar o meu vivo em cima do pique. O meu pé calçador para vivo, ele tem uma parte onde encaixa o meu vivo, então eu levanto ele, encaixo essa parte bem certinho aqui, ó, na lombinha do meu vivo e começo a costura, tá? Meninas, o vivo,
ele não requer força. O vivo para ser aplicado, você pega esses 2 dedos aqui, posiciona em cima da peça, ó, e vem colocando que ele já vai fazendo a voltinha. Não precisa usar força, tá? Ó, parte reta. Ó, com esses 2 dedos, posiciona para fazer a voltinha. Ó, aqui também. Qual é a função do vivo? A função do vivo é dar uma estrutura a mais para a peça e também a parte decorativa, tá, gente? Porque daí, colocando o vivo, a peça vai ficar mais bonita. Ó, aqui não tem problema que a costura tá de outra cor, porque ela não vai aparecer no lado direito da peça, tá? Ó, então, encosta essa parte lisa do vivo aqui. E essa parte onde tem essa parte mais alta do vivo é que você vai encaixar o pezinho, né? O pé calçador ali, pra você conseguir fazer a costura. Ó, encaixa aqui o redondinho. Quando chegou aqui no final, corta, tá? Corta o vivo bem certinho onde termina, onde começa o outro. Encaixa aqui. Ó, vai até o final e aí depois volta, tá? Coloca o viés por cima do seu vivo e volta com uma costurinha pra fechar aqui, ó. Que daí ele vai ficar assim, ó, e não vai aparecer a emenda do seu vivo, tá? Vamos cortar todo esse excesso aqui, ó. Inclusive essas rebarbinhas aqui que pode ter ficado a mais. Na peça, a gente já corta. Vamos cortar todo esse excesso aqui, tá? Todo esse excesso aqui a gente corta. Aqui. Ó, aí a nossa peça vai ficar assim, ó. O vivo, ele dá uma estrutura para nossa peça. Ó, nosso forrinho e nosso vivo. Nós vamos aplicar o nosso fole na nossa peça. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu já fiz a aplicação da parte da costa, tá? Com o mesmo pé que a gente utilizou para prender o vivo na peça, a gente vai usar para prender o fole na nossa peça principal no nosso canal do zíper e fole. Como a gente vai fazer? Sempre se atentem para essa parte aqui, ó, do zíper, ela tem que ficar para cima, tá? Para cima. E colocar essa parte para a parte da frente da peça, onde vai ficar o bolso. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai achar o nosso piquezinho aqui e vai colocar com o nosso piquezinho que a gente fez lá no fole, achando os meios, e vamos clipar essa parte aqui, ó. Vamos achar o outro meio lá no final, o meio da outra peça, da parte de baixo da peça, perdão. Ó, aqui eu não fiz o meu meio, então já vou achar o meu meio aqui. Ó, achei o meu meio. Vou clipar aqui no meio da minha peça, tá? E aí, vocês podem clipar toda essa parte aqui, ó. Clipem com clipse, né? Eu não coloco muitos clipse porque eu já tenho prática, mas vocês aí podem colocar vários clipses para unir, tá? Ó. As medidas que eu passei ali, tá, gente? É para máquina industrial. Lembrando que para máquina doméstica, de repente, não vai bater a medida aqui, tá? Vai ficar, de repente, faltando um pouquinho, porque o pezinho de máquina da máquina doméstica, ele é um pouquinho mais largo que da máquina industrial. Ó, vamos encaixar do outro lado, aqui. Encaixa bem essa parte aqui do zíper, tá? Pra não ficar ruim de costurar.
Encaixa certinho aqui. E aí, o que nós vamos fazer? Fizemos toda a volta aqui, né? Fechou certinho as medidas da nossa peça, ó. Então, a gente vai sentir aonde é que tá o nosso vivo aqui. Vamos levantar o pezinho e vamos achar o nosso vivo aqui. E vamos fazer a costura fechando toda a nossa peça. Fecha devagarinho, tá, gente? Deixa eu tirar aqui pra vocês conseguirem ver a costura. Ó, fecha devagarinho, com calma, vai tirando os clips pra não atrapalhar a costura, tá? Quando chegar aqui nessa parte do zíper, cuidar pra costurar bem a parte do zíper. Ó, vai fazendo toda a voltinha. Costura com calma, com carinho, com um jeitinho que dá certo. Ó. Retrocesso no final. Ó, fechou certinho a nossa peça. Agora nós vamos cortar alguma rebarba que tenha ficado aqui, tá? Que sobrou. Alguma rebarbinha que sobrou. E vamos fazer a aplicação do nosso viés de tecido, tá? O que que eu faço? Eu dobro esse viés aqui no meio, dou uma vincadinha nele, ó. Vinco ele mais ou menos do tamanho que eu acho que eu vou usar na peça, tá? E com ele vincadinho, dobradinho, ó, eu vou aplicar aqui na minha peça, tá? E da mesma forma, eu vou colocar o pé calçador de vivo em cima do meu vivo, vou sentir o meu vivo aqui e vou costurando, tá? Sempre lembrando que, ó, esse vinco no meio aqui é bom para o vivo ficar costurado dos dois lados, tá, gente? Porque se você não der esse vinco, ele não fica costurado, tá? O viés, aquele de boneon ou viés de gorgurão, ele já tem aquele vinco, quer dizer. Mas esse vivo aqui, esse viés, ele não tem aquele vinco. Então, a gente tem que dar esse vinco para ele ficar bem meinho, o meinho do vinco aqui no início da peça, para poder fechar, né? E ficar costurado atrás também. Ó, encaixa aqui. Ó, vai vincando se faltar. E vai encaixando. Ó, vai encaixando toda a peça. Faz a voltinha direitinho. Quando chegar aqui pertinho do final, a gente corta um pedacinho, tá? E faz uma dobrinha aqui nesse vivo, ó, pra ficar bem certinho aqui, não ficar feio o nosso acabamento, tá? Ó, dá uma dobradinha pra vincar, vai lá, encaixa por cima. Retrocesso, tá? Ó, gente, aqui, ó, eu dobrei no final, cortei e dobrei pra ficar um acabamento perfeito, tá? Então, ficou o nosso viés colocado em toda a peça, tá? Agora, a gente vai abrir a peça e vamos fazer, então, virar essa peça pra ver como é que ela ficou. Terminamos a nossa peça. Vocês viram aí que ligeirinho a gente fez essa bolsinha shoulder aqui, muito linda, tá? Ó,
peguem a parte do fundo, puxem pra cima, tá? Ela não é muito fácil de desvirar, porque ela tem esse plástico cristal. Mas daí você vai ajeitando com jeitinho, vai puxando, ó, já vai ajeitando lá o vivo, tá? Daí ela vai surgindo e vai abrindo aqui. Ó, vai ajeitando bem aqui, ajeita bem o vivo, ó, já vai dando uma vincada aqui nele. A parte de trás também já vai dando uma vincada, ó. Parte de cima puxa bem esse vivo, ajeita bem. Ó, aqui também ajeita bem, tá? Ajeita bem ajeitadinho. E olha só que linda que ficou a nossa peça. Olha só, gente, que show que ficou a nossa peça. Olha então, nossa peça finalizada. Olha que linda que ficou. Deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui. Ó, muito linda, tá? Aqui nós já tínhamos feito a nossa alça. Deixa eu ver onde é que tá a nossa alça. Ó, aqui eu vou pegar de uma outra cor de mosquetão, mas eu acho que a nossa alça caiu aqui, mas só pra demonstrar. Então, ó, engata o mosquetão aqui, ó, engata aqui. E tá pronta a nossa bolsinha shoulder bag pequena, tá? Uma ótima dica aí pra vocês fazerem, venderem bastante. É uma peça rápida de fazer durante o dia. Vocês podem produzir muitas peças, podem trabalhar por produção. Façam a parte da frente primeiro, depois façam todos os foles, que o trabalho de vocês vai render bastante, tá? Não esqueçam de curtir o nosso canal no YouTube, compartilhar, ativar as notificações e podem me enviar mensagem aqui no vídeo, comentar. Se tiverem alguma dúvida, podem me chamar no privado também, que eu fico à disposição. Um beijo, uma boa semana e até o próximo vídeo.